Como fazer o seu estudo render mais? Meus amigos, no vídeo de hoje eu vou responder a uma pergunta que sempre me fazem, tanto no Instagram como também aqui no meu canal no YouTube, e que parece ser uma angústia para inúmeras pessoas, né? Tanto questões relacionadas a assuntos importantes, a técnicas de estudo, técnicas de memorização. Parece que o aspecto mecânico do estudo às vezes, para algumas pessoas, um incômodo muito grande e quase que uma obsessão, né? Então eu queria passar algumas regras práticas para fazer com que o estudo de vocês seja o mais proveitoso possível, especialmente considerando que muitos daqueles que me assistem são pessoas que também trabalham, né? Que têm família para sustentar, que não tem a condição de dedicar o dia inteiro, ou pelo menos a maior parte do seu dia, aos estudos. Então é um tempo muito exíguo e eles precisam aproveitar essas horas, essas poucas horas de que dispõem por dia, da melhor forma possível, né? Eu anotei para vocês 10 conselhos, né, que eu acho que se vocês seguirem pelo menos metade deles, né, os seus estudos já vão passar por uma melhora significativa. E o primeiro deles parece um pouco banal, mas é importantíssimo, né? E eu vejo poucas pessoas se importarem muito com isso, que é organizar o seu espaço de estudo. Isso para mim, gente, eu dou aqui um testemunho pessoal, foi decisivo para a melhora do desempenho dos meus estudos. Até 2019 eu estudava num certo ritmo. E eu percebia que faltava algo, porque sempre eu costumo estudar mais à noite, de madrugada, né? Porque eu trabalho durante o dia, né? E, enfim, não tenho condição de estudar mais cedo. Ainda tenho que cuidar das coisas do meu canal, etc., né? Das redes sociais, isso tudo consome muito tempo das pessoas, mais do que vocês imaginam. E é só no fim da noite, né? Durante a madrugada, que eu vou estudar. E eu sentia muita falta de um espaço bem organizado para isso, né? Porque eu não tinha uma cadeira que fosse mais confortável, eu não tinha uma boa mesa. Essas duas coisas, né, já foram muito significativas para mim. Eu senti assim o meu ritmo de estudo dobrar em 2020 por causa de uma mesa, né? Porque eu não tinha mesa e depois que eu a comprei, eu tinha um espaço para poder me apoiar, para poder apoiar o livro. E isso, esse pequeno detalhe que a pessoa, ninguém presta atenção, já trouxe uma melhora significativa. O lugar onde você vai se sentar, você vai passar horas sentado ali, tem que ser confortável, né? A iluminação, a organização do espaço, até a higienização, todas essas coisas importam muito, né? Então, organize o espaço em que você vai estudar, tenha um espaço reservado para os estudos, né? Não estude em locais barulhentos, locais onde você vai ser chamado o tempo todo, em que há outras pessoas conversando. Se afaste disso. Então esse é o primeiro conselho que eu dou para vocês. É uma condição sine qua non para ter um estudo que rende, né? Em segundo lugar, é organizar a biblioteca de vocês. Os livros não devem ser empilhados de qualquer maneira ou organizados, né, colocados no estante sem ordem. A ordem, a disposição dos livros de vocês devem expressar a ordem dos interesses de vocês. Existem formas genéricas, né, padronizadas de organizar livros que não funcionam para todas as pessoas. Para a maioria delas não vai funcionar. Por exemplo, organizar os livros em ordem alfabética. Eu não acho isso uma boa ideia, né? Organize-nos por assunto e dentro de cada assunto, né, e o assunto também não são classificações que são adotadas nas bibliotecas públicas ou nas livrarias. Não, organizem de acordo com o objeto de estudo de vocês, né? Não é pelas ciências tradicionais, né? Pela forma como elas são praticadas na sociedade. Não, organizem os livros segundo os interesses de vocês. E dentro de cada classificação, por favor, façam isso, né? Coloquem os livros em ordem cronológica. Porque a ordem cronológica vai dar para vocês um apanhado histórico já, visualmente, já vai ter um impacto enorme para vocês. Uma ordem da história de cada estudo que vocês estão desenvolvendo, né? Isso é essencial, é o que
o mestre, né, de todos os filósofos, de todos os intelectuais, que foi Aristóteles, já fazia, né? Todo o assunto ao qual ele se dedicava, primeiro, o que ele fazia? Ele elencava as opiniões de todos os sábios que vieram antes dele. Então, cada assunto que vocês forem abordar, vocês precisam construir uma biblioteca e organizá-la de forma que a evolução histórica dos estudos a esse respeito seja expressada naquilo, né? Isso vai ajudar vocês a estar a par, né, do status questionis, né, do estado da questão, o estado em que a questão se encontra naquele momento, né? E aí já vai o meu terceiro conselho, né, que é ler os clássicos, né? Há pessoas que têm um interesse imediato muito grande e que buscam o tempo todo ler obras científicas atualizadas, querem saber qual é a produção acadêmica de ponta, né, o que está sendo feito pelas maiores autoridades no momento, e a perspectiva delas acaba sendo viciada por isso, né? Mesmo obras históricas, né, por exemplo, livros didáticos, né, de filosofia, sei lá, de direito, de medicina, seja lá o que vocês estiverem estudando, eles são muito bons, só que eles vão expressar a história desses estudos, isso especialmente com as ciências humanas, tá? De acordo com a ideologia do seu autor, né? E de acordo com as preferências e as ênfases que o nosso tempo histórico dá, né? Então, se você não for direto às fontes, não for direto aos clássicos, você não vai conhecer realmente as diferentes perspectivas possíveis que um objeto de estudo pode suscitar. Porque vocês vão ficar presos numa espécie de cronocentrismo, né? Presos no próprio tempo de vocês. E isso nunca funciona. Pessoas que, especialmente nos ambientes acadêmicos, é muito comum ver pessoas assim, que acumulam até certa erudição, que tem muitos estudos na área, que às vezes tem um apuro técnico melhor de quem está fora do que quem está fora da academia, só que tem uma visão muito estreita, né? Eu já conheci inúmeras pessoas assim. Conhecem todas as produções acadêmicas do momento. Tem uma visão extremamente complexa do objeto de estudo delas. Mas se você for falar sobre a história do desenvolvimento daquilo, ou seja, for colocar as pessoas na realidade daqueles estudos, para elas entenderem realmente do que se trata, né, elas perfazerem todas as perspectivas possíveis daquele objeto, elas não vão saber, elas não vão conseguir. E isso é um provincianismo que, para quem quer ter estudos sérios de verdade, é inaceitável. O quarto conselho: busque bons professores, né? Os seus estudos dificilmente vão render a mesma coisa se vocês forem autodidatas, né? O autodidatismo, ele pode funcionar a partir de certo momento, quando você já é capaz de caminhar com as próprias pernas. Mas sem a figura do professor, vocês nunca vão conseguir ter uma visão mais ampla, né? E nem tudo se transmite através dos livros, né? Existem certos conhecimentos que não são de ordem prática. Eu não falo aqui de estudos científicos em laboratório, não. Eu falo mesmo de ciências humanas, né? Uma pessoa que vai, por exemplo, estudar sociologia, né? Ela pode ler todos os clássicos da sociologia, mas ela ainda vai ter uma perspectiva um pouco grosseira do assunto, se ela não tiver o contato com pessoas que já tiveram estudos mais profundos e que já fazem parte de uma tradição, né, seja ela acadêmica ou não, que foi transmitida para ela. Então, boa parte das tradições intelectuais, elas são transmitidas oralmente, mais do que as pessoas imaginam. Infelizmente, alguns vícios também são adquiridos assim, né, mas é algo essencial. Busquem bons professores, né? Não precisam ser muitos, mas é bom que seja mais de um também, porque senão os vícios e os defeitos desse único professor vão te influenciar demais, né? Então busque bons professores e numa certa quantidade, né? Forme-se com os melhores profissionais de cada área que você quer estudar. Quinto conselho tenha ordem nos estudos, né? Os estudos anárquicos, eles vão acabar bagunçando a sua mente também.
e é muito mais difícil você ter perseverança se você fica ao sabor dos seus interesses do momento. É preciso que você sacrifique, às vezes, certos interesses que surgem durante um estudo que é muito longo, de um certo objeto que às vezes está entediando você, mas é bom que você persevere naquilo, porque se você se entregar ao interesse do momento o tempo todo, você nunca vai alcançar grande profundidade em área nenhuma. Então você pode até virar aquilo que chamam de generalista, né? Uma pessoa com certa erudição, mas é muito superficial, né? Os grandes estudos, eles são árduos, né? E eles exigem sacrifício, como tudo na vida que vale a pena, né? Exige sacrifício, exige certa abnegação, né? Certo sacrifício. Mais um conselho importantíssimo para vocês, que pode, talvez, pareça contrastar um pouco com esse, mas é só aparentemente, né? Que é variar os objetos de estudo. Isso especialmente para que vocês não sejam vítimas desse processo do qual eu estava falando no último tópico, que é o seguinte: se você tem uma dificuldade muito grande, né? Você é uma pessoa, por exemplo, de uma atenção mais curta, não é uma pessoa, ou então que tem muitos interesses, muitos gostos, né? Dificilmente você vai conseguir ficar estudando muito uma coisa. Então, dentro de uma ordem programada, não é ficar ao sabor dos interesses do momento, mas dentro de uma ordem programada, alterne os seus estudos, de modo que eles sejam cíclicos, né? Eu faço isso, pessoalmente. Uma hora eu estou estudando literatura, outra hora eu estou estudando história, outra hora eu estou estudando filosofia, outra hora eu estou estudando política, e esses estudos eles alternam, né? É como se fosse uma roda girando, né? Então você sempre volta àqueles assuntos anteriores. Não é que você está disperso, né? Mas você uma técnica, um truque, na verdade, que eu uso para evitar que os estudos se tornem muito maçantes. Então, quando eu percebo que a minha atenção vai diminuir, que eu não aguento mais estudar esse assunto, que às vezes um livro que é muito longo, né, eu não tenho problema nenhum em pará-lo no meio, né, e me dedicar a outra coisa, mas de forma programada. Porque aí eu sei que eu vou voltar no momento certo àquele assunto anterior. Então, variar, né, os seus interesses é algo muito importante também, até porque é muito difícil que os especialistas, né, de visão mais estreita tenham sucesso, mesmo naquela única área que eles estudam. É uma ilusão achar que você, estudando uma coisa só, não, agora eu vou estudar não sei, matemática, eu quero ser um grande matemático. Então o cara vai ficar estudando só aquilo e vai ter uma visão extremamente pobre de todo o resto. Então a própria matemática vai ser prejudicada. Se você consegue cercar a matemática de todas as áreas próximas a ela, né? Se você estuda física, ciências naturais, se você estuda lógica, se você estuda filosofia, se você estuda até ciência da computação também, que é muito relacionada à lógica e à matemática, você vai ter uma visão muito mais ampla, né? Você estuda até mesmo linguística, né? Filosofia da linguagem. Todas essas áreas vão te dar uma visão muito mais abrangente, muito mais rica, que vão te ajudar no próprio estudo da matemática, que vai ser muito mais frutuoso dessa maneira. Então, o especialista, ele sempre vai ser de visão estreita, né? E o generalista, que é muito generalista, não tem nenhum conhecimento específico, ele vai ser superficial. Então nós temos que misturar as duas coisas. Nós precisamos de conhecimentos gerais muito bons, mas também nos especializar em certas áreas, né? É assim que se forjam, né, os intelectuais de valor, aqueles que têm realmente algo importante a dizer, né, para o público. Próximo conselho tenham a disciplina de estudar todos os dias. É claro que se você vai fazer uma viagem, se você está doente, se existe alguma necessidade urgente na sua família, na sua vida, você não vai poder fazer isso, mas é uma exceção, né? Eu vejo muitas pessoas, né, agora que eu estou fazendo academia, né, musculação, todos falam, né, que a pessoa precisa ter disciplina de fazer todos os dias isso. E eu já li muitos anos atrás a comparação interessante que David Hume fez entre os exercícios físicos e os exercícios intelectuais. Assim como há certas pessoas que gostam de exercitar os músculos, né, há outros que gostam de exercitar a inteligência. E é bastante parecido. Uma inteligência que não se exercita frequentemente, ela fica atrofiada, né? Então, o estudo diário, né, mesmo que pareça uma coisa impossível para algumas pessoas, você se acostuma, né?
o costume ele é físico mesmo, o seu corpo se acostuma àquele esforço que você está fazendo. Então, não percam isso, não deixem de ter essa disciplina, porque se vocês pararem muito tempo, é muito provável que vocês percam o interesse naquele assunto, que vocês desistam, né, de terminar aquele livro ou aquele projeto de estudo que vocês têm, e vão acabar passando para outra coisa depois, né, que não vai render também. Então, tenham a disciplina do estudo diário, né? É bom escolher um horário que vocês tenham disponíveis. Então, ter uma rotina organizada, né, ter uma vida regrada é essencial para estudar. Isso é outra coisa que eu melhorei bastante nos últimos anos. Eu sempre fui uma pessoa prodigiosamente desorganizada, né? E com o tempo eu fui percebendo a necessidade, né, de regrar mais o meu dia, de ter disciplina, de saber quais são as horas que eu vou estudar todos os dias. E hoje em dia eu sei. E podem ter certeza que os meus estudos têm muito mais profundidade, muito mais proveito para mim. 8º conselho. Fuja das seitas e ideologias. E aqui eu não me refiro apenas a seitas no sentido tradicional do termo, né? Religioso, esotérico, etc. Nem exclusivamente a ideologias políticas, mas a qualquer causa, né? Por mais que você tenha uma, né? E é perfeitamente legítimo ter, o intelectual ele precisa ter liberdade para opinar. Então, eu não sou nenhum liberal, eu acredito sim que a liberdade de expressão deve ter limites, mas o intelectual é um dos indivíduos que mais precisa de liberdade para opinar. Porque isso é próprio da sua vocação, né? Se ele se compromete com alguma causa, a sua sinceridade fica em jogo e a própria eficácia dos seus estudos e da sua atividade profissional vai estar comprometida, né? Portanto, muito cuidado, né, para não misturar o que é uma causa, né, mesmo que legítima, do que é a sua investigação sincera e imparcial a respeito de qualquer assunto. Isso aí é outro, assim, eu já vi vários casos de pessoas que se destruíram intelectualmente por causa disso, né? E alguns deles, até pela idade, não têm mais chance, né, de voltar atrás. São pessoas que viraram militantes, né? E o militante, mesmo que seja muito erudito, ele sempre vai ser uma caricatura do intelectual. 9º conselho. Busquem a erudição. Muito se fala a respeito da diferença entre erudição e sabedoria, mas dada a complexidade da nossa cultura atual, e especialmente dado o seu caráter não apenas confuso, mas corruptor, né? A nossa cultura ela vai contra tudo aquilo que tem valor, né? Então vocês vão ser muitas vezes levados pela sociedade, pelo ambiente cultural em torno de vocês, a adotarem certas opiniões que, se vocês estudarem um pouco, vocês vão perceber que são perfeitamente ridículas, né? Então, esse é um dos cuidados principais que a pessoa que quer ter estudos sérios precisa ter. Não descuidem de ter conhecimentos vastos a respeito de diversas áreas, né? Como eu disse, cerque, né, a sua área de preferência de diversas outras, né, que são próximas e que têm algo a dizer a respeito dela, né? Mas tem uma visão abrangente da cultura. Há pessoas eruditas sem ser sábias, mas, exceto nos casos do indivíduo que é pessoalmente iluminado por Deus, né, o cara que tem ciência infusa, né, exceto essas pessoas, não há sábio que não seja erudito, né? Vocês não vão alcançar sabedoria nenhuma, né, lendo Instagram, entendeu? Vendo videozinhos no YouTube. Assistam os vídeos no YouTube, façam os cursos online de vocês, mas vocês precisam estudar individualmente. Vocês precisam ter cultura, vocês precisam ler muita coisa. Não existe intelectual de valor com pouca erudição. Isso é uma miragem, né? E, sinceramente, eu vejo muitas pessoas que, quando falam isso, é porque elas mesmas não têm cultura. Então, é uma desculpa
para a preguiça delas de estudarem a sério. E o último conselho que eu dou para vocês é que vocês tenham em mente a grandiosidade da vocação intelectual, a importância que o estudioso tem na sociedade em geral. Meus amigos, quando não existe intelectual na sociedade, tudo barbariza, absolutamente tudo, até mesmo a religião. Porque mesmo que haja santos naquela sociedade, esses santos não vão ter um vetor para se expressar. Eles não vão ter brilho no mundo, porque o mundo não vai conseguir reconhecê-los. Então eles vão viver apartados da sociedade. Uma sociedade que não tem uma classe intelectual, ela é selvagem, na política, na cultura, na religião, nas instituições, na educação, em absolutamente tudo. Então são essas pessoas que civilizam o povo. Então a missão dos intelectuais, ela é sagrada. Se vocês têm algum apreço pela sociedade de vocês, entendam que a vocação de vocês não é só para vocês. Não é para a sua realização individual. Mas é um serviço que vocês prestam ao próximo e é algo que Deus vai cobrar de vocês. Lembre-se da parábola dos talentos. Quem esconde o seu talento e não vai fazê-lo render, vai ser punido. Vai ter que prestar contas. Então, nós recebemos muito, né? Então muita coisa vai ser cobrada de nós. Mais do que as outras pessoas que não têm obrigação nenhuma de estudar. A pessoa que não tem vocação intelectual, ela tem que receber isso dos outros. Ela precisa receber a cultura superior mastigadinha. E é a nossa missão fazer isso para elas. Então, entendam, né, que é muito grave aquilo que vocês foram chamados para uma briga séria. Entendeu? E pior, numa sociedade que não reconhece o valor disso. Portanto, tenham em mente, né, a grandiosidade da vocação para a qual vocês foram chamados, que eu pessoalmente creio que só é inferior à vocação propriamente ascética, né? Porque realmente não existe, no plano natural, não existe nada mais elevado do que a vida intelectual. Portanto, mãos à obra, né? E vamos fazer os nossos estudos renderem para o nosso bem e para o bem de toda a sociedade.